Você se considera uma pessoa bem informada? E se eu lhe disser que você pode estar enganado? Em tempos de grande polarização e de radicalismo, é muito comum que a maioria das pessoas viva trancada em sua própria bolha. E o que seria essa bolha? Você só consome aquelas notícias que não lhe incomodam, você acessa sempre aqueles comentaristas com os quais você concorda e você se arrepia só de ouvir falar das informações que vêm do outro lado. E o que é que pode acontecer a partir disso? O que pode acontecer é que você vai ficar apenas com uma versão da história, embora o seu emocional e não o seu racional garanta que você está por dentro de tudo. E você vai achar realmente que você está por dentro de tudo. Ah, Robson, então você está me dizendo para eu aceitar, ouvir e ver aqueles absurdos que andam pregando por aí? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você encarar o absurdo e negá-lo se for necessário, mas não fugir dele. Bom, vamos a alguns exemplos, como nós sempre fazemos por aqui, do que é divulgado na imprensa, para você entender como o mesmo episódio pode ser apresentado de maneiras opostas. Vamos começar pelo tema da inflação, que tem sido discutido muito ultimamente em nosso país. Vamos começar com uma reportagem da CNN sobre o assunto. Olhem o que diz essa manchete. Inflação de 2025 pode surpreender positivamente, diz Haddad. Aqui vocês percebem claramente um viés favorável ao governo em relação ao controle da inflação. Quem lê uma notícia como essa vai achar que está tudo sob controle e que tudo que estão dizendo a respeito do aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis, é tudo exagerado. Não é? Então você tende, lendo uma manchete como essa, a achar que o problema não é tão grave assim. Agora, se você pega um meio de comunicação que não é tão favorável ideologicamente ao governo, o que é que você vai encontrar? Gazeta do Povo, governo Lula derrete enquanto Brasil afunda na inflação. Ou seja, o mesmo assunto tratado com um viés completamente diferente. Ora, as duas coisas não podem ser verdade. É preciso, então, que você acesse o texto e não somente a manchete, leia todas as explicações e chegue a uma conclusão própria sobre o assunto. Não é? E você comparando as duas, você vai ver quem tem mais motivos para estar mentindo, não é? Quem tem mais dados precisos e confiáveis, e aí você chega à conclusão. Mas vamos para um outro tema que também é muito palpitante, que é o tema do suposto golpe de Estado que teria sido tentado em 2023, não é? Que está sendo julgado agora, não é? No tribunal. Então vamos lá. Manchete número 1 sobre o golpe da Carta Capital. Vamos ver o que diz essa manchete. Trama golpista acompanha ao vivo o segundo dia de julgamento da denúncia contra Bolsonaro no STF. Então vocês percebem o viés da Carta Capital. Ela já começa dando o veredicto de um julgamento que ainda nem foi concluído. Trama golpista, quer dizer, ele já admite aqui, o jornalista que fez a matéria, que existiu realmente uma trama golpista antes mesmo dos juízes darem a sentença. Uma pessoa inexperiente, sem espírito crítico, que lê uma manchete como essa, vai considerar fato consumado a existência do golpe, mesmo antes do julgamento. Então, o viés ideológico leva aqui o leitor a achar que houve golpe e pronto, acabou. Mas vamos para um jornal de outro espectro ideológico para vocês perceberem como isso pode mudar. Olha só, Marco Aurélio critica a condução do julgamento de Bolsonaro e lamenta ações do STF. Ora, o Marco Aurélio é um ex-ministro do STF, que deixou o cargo recentemente, e ele faz críticas à condução do julgamento e lamenta as ações do STF. O que é que você conclui daqui? Que o julgamento está sendo mal conduzido. Então, quem lê a Carta Capital somente
vai ter uma ideia de que a trama existiu e pronto, acabou. Quem lê a Gazeta do Povo vai achar incondicionalmente que é tudo uma armação para incriminar o Bolsonaro. Como decidir? Cabe a cada um tirar suas conclusões com base naquela sua posição que vai ser tomada a partir da leitura completa dos textos, da análise dos fatos. Então, você vai lá e conclui. Eu não estou dizendo que uma ou outra não seja absurdo, mesmo porque, se são tão opostas, uma delas é absurda. Então, é claro que cada segmento vai tentar vender o seu peixe. Você vai ficar no meio do tiroteio, né? Então, até a imprensa oficial acaba entrando na briga, né? Vamos ver o que diz, por exemplo, a imprensa oficial do Brasil, aquela que é paga com seu imposto. Olha o que ela diz a respeito do golpe. STF marca para 6 de maio o julgamento do núcleo 4 da trama golpista. Então, aqui a imprensa oficial, desconsiderando a opinião de boa parte da população que paga para ela funcionar, está assumindo a existência de uma trama golpista. Isso porque o grupo que está no poder tem todo o interesse em vender esta versão. Mas nós já vimos que existe uma outra versão e você, sim, individualmente, com a sua consciência, com os dados que você puder reunir, tem que tirar a sua conclusão sobre isso. Então, essa é a questão hoje em dia, minha gente. Como a gente se posiciona pode ser simplesmente uma questão de estar dentro da bolha. Isso vale para os dois espectros. Então, vamos lá. Eu, como disse, tenho encontrado muita gente que não sabe sequer o que está acontecendo no país nesse momento de grave. Pessoas que estão completamente alheias. Então, uma pessoa dessa, se pega uma manchete ou outra pela frente, vai acreditar, provavelmente, na primeira coisa que vê. Mas se ela observa as duas, ela vai chegar a uma comparação e, a partir dessa comparação, com o espírito crítico que ela tiver, ela vai poder chegar a uma conclusão. No caso do jornalismo, especificamente, eu recomendo que você procure saber quem é o profissional ou a empresa que estão dando a notícia. Por exemplo, se um jornalista recebe verba pública e outro não recebe verba pública e ainda é perseguido pela grande imprensa, você tem que desconfiar. Por que alguém faria um sacrifício da própria existência, arranjaria-se incômodo, teria prejuízo, às vezes tendo até que mudar de país para defender algo que ele não acreditasse que fosse uma mentira? Por outro lado, se a verba de patrocínio daquele grupo é muito grande, ele tem todo o interesse em agradar o seu patrocinador. Então, esta é uma boa medida para você julgar a procedência de uma informação que vem através da imprensa. Vejam isso. A verdade é como um leão. Você não precisa defendê-la. Deixe-a solta e ela se defenderá a si mesma. Ou seja, não precisa de defensores da verdade, não precisa de nada disso. As versões que forem falsas, naturalmente, serão atropeladas e retiradas do cenário, porque não se confirmarão na prática. Então, não tenham medo. Não apelem para a necessidade de censura, porque é uma coisa que não tem consistência, não se estabelece. Como diria bem aí o Santo Agostinho nessa frase, a verdade é como um leão, você não precisa cuidar dela, solte que ela se cuida sozinha. Para todos vocês, paz e bem.